dia a todos, sejam bem-vindos. Recadinho do dia aí, amanhã o Dr. José Roberto retorna, então os evangelhos passam a acontecer às 5h15 e às 6h15. Quem quer passar por ele, chega um pouquinho mais cedo, por volta das 5h15, está aberto já aqui, 5 horas, podem vir, tá? Vamos aí iniciar nossas orações para abrir o domingo, né? Fechem os olhos. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui nesta casa no dia de hoje. Obrigada por facilitar o nosso palestrante para que traga palavras de fácil assimilação. Assim podemos ter um aprendizado sereno no domingo de manhã. Obrigada por se manter ao nosso lado, Pai, nos intuindo a tentar melhorar a cada dia. Obrigada aos mentores da casa por estarem sempre presentes, fazendo o que é permitido, o que é melhor para ajudar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos bem? Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo sobre o livro Mundo Regenerado, né, que foi uma psicografia do espírito Joana de Ângeles pelo médium Divaldo Pereira. Nós estamos no capítulo 13. Ao longo dos últimos domingos nós vimos sequencialmente, né, trabalhando esses temas do livro. E o capítulo 13 hoje, ele fala sobre pureza de coração. Só para recapitular, para o tema não ficar assim ao léu, né? Nós estamos falando da transformação, né, do homem, do espírito, para atingir um mundo de regeneração, né? E nas bem-aventuranças, Jesus ele ensina isso, né? Se você pegar todos os capítulos da bem-aventurança no Evangelho, né, é um manual de como nos tornarmos um homem de bem, né? E ele fala da necessidade da pureza de coração. Então, o capítulo de hoje, né, nós vamos abordar exatamente a pureza de coração. Para que a gente possa entender isso de uma forma mais ampla, é importante que a gente entenda que no processo de transformação, no processo de regeneração, né, para entrarmos no mundo de regeneração, ele não é um processo da coletividade. Ele não é um processo da coletividade, ele é um processo individual. Todo espírito, ele nasce, é criado e vai se desenvolvendo ao longo do tempo para atingir a sua elevação e o seu grau máximo de crescimento, chegar mais próximo do Pai, como Jesus já dizia, né? Todos nós chegaremos lá, isso é natural. Então é um processo individual. E a própria lei do progresso, que ele mesmo nos trouxe, deixa muito claro que todo mundo cresce e se desenvolve pela lei do próprio esforço, né? Então, ou seja, é um processo individual de crescimento. A coletividade, evidentemente, ela influencia por quê? Porque nós, pela lei de atração, nos conectamos e nos atraímos àqueles que são semelhantes, que buscam as mesmas experiências, que estão no mesmo grau, mais ou menos aproximado, evolutivo. Então, quando nós temos uma comunidade habitando este óbito, todos os espíritos aqui são mais ou menos semelhantes no seu grau de desenvolvimento, embora uns ainda mais iniciantes, outros já saindo, né? Mas o processo é esse, ele é individual. Então, quando a gente fala na pureza de coração, é um dos elementos primordiais. Porque pureza de coração não é aquela questão assim, eu sou bom, né? Eu tenho coisa. Não. A
pureza de coração, ela é muito mais. Pureza de coração que Jesus quis dizer, ela envolve no conhecimento profundo das nossas reais intenções. Então, quando eu vou fazer algo, eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo, qual é a razão que me motiva a fazer isso, e a minha intenção, ela tem que ser verdadeira. Quando eu atinjo isso, eu estou fazendo algo que realmente é puro, é verdadeiro, é real. E eu preciso entender quais são as minhas motivações, o que me faz estar fazendo isso. Por exemplo, eu posso estar aqui nesse momento, falando com vocês, motivado por orgulho, por exemplo, para me destacar, para aparecer perante vocês que estão me vendo. Ou eu posso estar fazendo isso pelo simples fato de querer compartilhar algo com vocês. Qual é a real intenção do meu coração? Né? Qual é a real intenção que me motiva a estar fazendo isso? Por exemplo, eu posso estar praticando um ato caritativo, mas esse ato caritativo pode ser motivado justamente por uma barganha, né? Olha, Deus, eu estou fazendo algo bem aqui, então não esqueça de mim. Não funciona, barganha não funciona, ela tem que ser uma ação verdadeira. Então Jesus, quando ele vem explicar dentro das bem-aventuranças e abre esse capítulo, essa passagem que é exatamente sobre a pureza do coração, ele quer trabalhar isso. Ele até cita a pureza das crianças, né? Então, por quê? Porque elas são verdadeiras. Naquela fase da infância, nós somos extremamente verdadeiros, né? Naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, né? Então é um paralelo que Jesus traça ali. Não que nós devemos ser infantis, né? Mas é que nós devemos ter certeza daquilo que nos motiva. Para que a gente possa conhecer de fato o que nos motiva, a gente precisa fazer uma viagem dentro de nós, né? Nós precisamos mergulhar dentro das nossas emoções, dos nossos raciocínios. Aquilo que nós vemos dentro de nós reflete as nossas ações. Então eu preciso mergulhar em mim. É aquilo que no Espiritismo nós sempre falamos como reforma íntima. Buscar a verdadeira razão, a verdadeira motivação das suas situações. Muita gente acredita no meio espírita, inclusive, que o processo da mudança para o mundo de regeneração é um processo onde o planeta muda. E aí você vai ter alguma coisa em determinado momento onde boa parte daqueles que não se encaixam vão para outro lugar e o planeta fica só para a gente, né, que atingiu. Por que a gente pensa assim? Porque dentro de nós, como espíritos, né, humanos que nós somos, nós temos um lado nosso que é bairrista, nós temos um lado nosso que é nacionalista, territorialista, né, e que quer manter tudo nosso, né? Eu nasci aqui, então aqui tem que ficar bom, porque é este meu lugar, como se nós fôssemos presos, né, a nossa terra natal, aquela ideia de terra natal, né? Eu sou daqui, então isso aqui tem. Mas Jesus falou, existem milhares de moradas na casa do Pai. Isso aqui é só passageiro, é um cenário para que a gente desenvolva raciocínios, desenvolva a nossa compreensão e se transforme, na medida do possível, em alguns aspectos. Então, o cenário, o orbe, ele é perfeito para os espíritos que estão exatamente nesse limiar. A gente pode fazer um paralelo para entender isso melhor com a natureza. A natureza, ela sempre demonstra para a gente como o universo funciona, como tudo na criação funciona. E se vocês olharem na natureza, não existe desperdício, né? A planta, ela absorve exatamente o que ela precisa, os animais consomem exatamente o que precisam, com exceção daqueles que nós domesticamos, né? Que aí passaram a ser obesos e desenvolver outros problemas. Mas aqueles que não convivem conosco, aqueles que estão ainda na natureza, eles são exatamente equilibrados. Aí nós paramos e pensamos assim, observe a sociedade hoje.
Nós temos muitas coisas que nos incomodam, né? Nós temos corrupção, nós temos N situações, né? E essas situações parece que elas vêm se agravando ao longo do tempo, né? Na realidade, não é que elas vêm se agravando ao longo do tempo, elas sempre foram as mesmas. Se você olhar nas obras, por exemplo, de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, você vai ver que há 2000 anos atrás os problemas eram praticamente os mesmos, só mudaram os nomes e os cenários, né? O ano, o período, mas os problemas que a sociedade enfrentava eram mais ou menos os mesmos. A gente tem as mesmas dificuldades desde sempre. Então o que está acontecendo? Por que parece para nós que as coisas se agravam? E é comum vocês verem as pessoas dizendo: ah, mas tem piorado, né? Lá atrás era melhor, hoje é porque, como espíritos, nós hoje entendemos a necessidade da mudança e não mais compactuamos com coisas que antigamente para nós era normal, era bom. Então, por exemplo, para um espírito que ainda se comprasse, por exemplo, na violência, na agressividade, aqui nesse planeta tem cenários perfeitos para ele nascer. Ele vai ter uma vida ótima se ele busca isso, né? Vai nascer ali perto da Ucrânia, da Rússia, né? Ali no Oriente, né? Tem vários lugares com conflitos onde espíritos que gostam ainda deste tipo de vivência, deste tipo de experiência vão encontrar. E não precisa nem ir para o outro lado do planeta, né? A gente tem aqui mesmo diversos lugares onde existem diversas facções, né, que brigam constantemente por território, se matam numa verdadeira guerra contínua, não é? Então, o mundo fornece os cenários para que esses espíritos vivenciem aquilo que eles ainda gostam, ainda buscam. Mas a partir do momento que você se cansa, que você entende pelas causa e efeito das coisas que trazem esse tipo de emoção, este tipo de situação, você começa a perceber que você não se encaixa mais nesse lugar. E você busca outros entendimentos, você busca outras vivências, até que chega um momento que você não precisa mais estar nesse hobby. Aí você atingiu o seu grau de regeneração, você se transformou. Mas você se transformou porque você vivenciou todas essas experiências, raciocinou em cima dessas experiências, vivenciou as causas e efeitos dessas vivências e entendeu. E o que você entendeu? Aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, no processo da Boa Nova, a transformação, né? A libertação. Nós nos tornamos muito melhores quando vivemos em função do próximo, dividindo, compartilhando, cuidando, né? A forma caritativa. Ou seja, quanto mais eu distribuo, melhor eu fico. Quanto mais eu auxilio, melhor eu me sinto. E a gente sabe disso, porque é só você fazer uma pequena boa ação e você se sente bem. É fato, todo mundo se sente bem quando percebe que aquilo que ele fez ajudou alguém. Não tem ninguém que se sinta mal por ter ajudado alguém, né? Agora, a gente busca a maior parte das vezes atender à necessidade do nosso eu. Então o processo da reforma íntima é justamente isso, a modificação da estrutura mental dos nossos raciocínios. Quando eu deixo de ser eu individual e passo a ser um eu coletivo, aí sim existe a transformação, que é o que o Espiritismo sempre diz, de diversas formas, desde Kardec, e fora da caridade numa salvação. Por quê? Porque a partir do momento que você vive para o próximo, você trabalha em função da sociedade, você se transforma. O nosso grande problema é que nós passamos a viver materialmente presos nas nossas vontades individuais, né? E essa é a grande dificuldade, vencer esse processo. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso, as coisas começam a se transformar. E aí vem a pureza do coração, a pureza das ações, a pureza do real motivos das nossas ações, né?
O que eu estou buscando para mim? A vida neste momento, né, para cada um de nós, nos fornece os elementos exatos para a nossa reflexão. Então nós temos dificuldades específicas, nós temos problemas específicos, nós temos responsabilidades específicas, cada um de nós tem. Para quê? Para que a gente trabalhe aspectos íntimos, que se não estivessem nesse cenário não seriam trabalhados. Então, como é que eu vou entender quais são esses aspectos se eu não entender o que me motiva, o que eu estou de fato fazendo? Se eu não mergulhar dentro de mim em busca destas informações, eu não vou conseguir entender o que está se passando, eu não vou conseguir entender o que eu estou vivenciando. Então, observe, os seus problemas ao longo do tempo, eles são mais ou menos repetitivos, né? Eles mudam a roupagem, mudam o nome, endereço, mas eles são mais ou menos os mesmos, sejam eles por um lado, né, financeiro, seja no lado sentimental, seja, enfim, em qualquer dos aspectos, eles são mais ou menos os mesmos. Passam os anos, mas eles sempre estão voltando, estão sempre circulando, orbitando a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos modificar algo na nossa relação com essas situações. E para que eu possa entender o que eu devo modificar, eu preciso entender o que está me motivando a estar nesta situação. Por que eu me coloco nesse problema? Por que eu me coloco nesta situação? O que está sendo mostrado para mim? O que eu preciso de fato modificar e trabalhar? Se eu entender isso, eu não vivencio mais esse problema, porque o ciclo foi superado, eu dou um passo adiante, eu vou para o próximo, né? Aí vem uma nova novidade, mais um problema, né? Então, e assim nós vamos vivenciando aqui enquanto encarnados, porque a encarnação física, ela é uma fração para o espírito. A vida principal do espírito não é aqui, nessa matéria, nessa persona que nós estamos vivendo agora. Nós somos todos espíritos imortais, eternos, uma bagagem milenar de diversas milhares de encarnações. Somos diversos milhares de personagens que já experimentaram, já vivemos aqui nos 7 cantos do mundo, né? Já falamos todos os idiomas, já entendemos um pouquinho de tudo, mas hoje a gente está aqui com algumas limitações, sem a lembrança, sem a bagagem do nosso passado, mas carregando no inconsciente a certeza das consequências das nossas escolhas. Por isso que a gente tem essa intuição muito forte do que é certo, do que é errado. A gente sabe, né, o que dá certo, o que se pode ser feito, o que não se pode ser feito. Então a gente vai seguindo. Então quando Jesus vem trabalhar a pureza do coração, é para que a gente entenda e vá buscar a verdadeira essência das nossas motivações. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos buscando nesse momento? Qual é os nossos reais fantasmas, né? Os nossos reais inimigos dentro de nós, né? Não existe essa questão do passado, a influência dos erros pretéritos. Não existe isso para o espírito. O espírito está preocupado em crescer. Crescer significa usar, né, os resultados positivos e negativos de tudo aquilo que você já vivenciou e aprendeu, para escolher diferente, para fazer melhor, para fazer o correto. Então, o que é importante para o espírito é isso, seguir nesse caminho, né? Então, quando a gente vê hoje o mundo se transformando num mundo de regeneração, não é o planeta que está mudando. De novo, se não tem desperdício, né? Você observa que a maioria se compraz com os prazeres que o mundo oferece. Quem é que deveria sair, né? É mais inteligente sair a maioria, ou é mais inteligente sair a minoria que já não se adapta mais com essas questões, né? Quem é que vai para a próxima morada?
Se nós lermos aí nas obras do André Luiz e do Espírito Emmanuel, por exemplo, tem diversas passagens onde os espíritos adquirem um determinado grau de consciência e não mais precisam estar. Então, a mudança para mundo de regeneração, ela sempre aconteceu, ela acontece todos os dias, continuamente. Sempre vai haver espíritos encarnados aqui, atingindo seus graus de consciência e se libertando deste ódio sempre. E ao mesmo tempo que existem esses que estão subindo um degrau, existem outros que estão vindo ainda mais infantis, subindo para este degrau onde nós nos encontramos. Então, dentro deste orbe, que é de fato um planeta lindo, maravilhoso, é uma escola para todos os espíritos que estão neste patamar, desde aqui até determinado grau. E esse processo é contínuo, é um processo constante. E quando você adquire a sua liberdade, você vai para outro orbe, você pode ir para qualquer outra morada da casa do Pai, Como ele disse, Jesus disse, são inúmeras as moradas na casa do Pai. Então, eu queria deixar muito claro para vocês que não vai haver nenhum cataclisma, não vai haver nada que vá levar 2/3 da população, como muitos dizem por aí, que vai acontecer isso, vai acontecer. Não acontece. Aqueles que atingem seu grau chegam e vão. Como Olívia foi no livro Há 2000 anos, que era a companheira de Emmanuel, foi. Como a mãe do André Luiz foi, e assim por diante, tantos vão. E isso está na literatura, basta que a gente busque. Então não precisamos ter ansiedade ou pressa. Não existe aquele momento, esta é a última encarnação, é a sua chance final. Não existe nada disso. Nós todos estamos num processo contínuo. As chances são sempre abertas, as portas estão sempre abertas. Basta que a gente busque. A lei do progresso fornece isso e nós chegaremos lá. Então basta aproveitarmos as nossas encarnações, as nossas vivências. Basta que a gente foque de fato nos nossos problemas, aquilo que nos aflige constantemente, entenda, faça uma relação para entender onde, em que aspecto aquilo provoca o nosso íntimo, para que a gente saiba de fato qual que é a origem do sentimento, o que está sendo trabalhado. Em cada encarnação, o espírito, ele trabalha alguns pontos. Então, esses pontos vão gerar problemas e cenários corriqueiros ao longo de toda esta encarnação. Então, você não precisa focar para querer se transformar num mártir, num santo, de um dia para outro, porque não é assim que funciona. A sua vida é para desenvolver determinados pequenos aspectos. Por exemplo, se você quer desenvolver nesta existência a paciência, você vai nascer num cenário onde a sua paciência vai ser testada constantemente. Você vai nascer com familiares que vão sempre estar implicando contigo. Você vai viver num lugar onde as pessoas vão implicar contigo. Você vai estar numa escola onde vão implicar com você. Você vai trabalhar onde vão implicar com você. Você vai estar cercado. Por quê? Não é paciência que você está trabalhando? Não é isso que você está buscando? Ter ela mais fortificada? Ela não vai acontecer se for num cenário pacífico. Ela não vai acontecer com você se você viver num cenário onde todo mundo concorda com você, onde todo mundo lhe entende, lhe aceita da forma que você é. Você só vai ter paciência se você tiver conflitos. E é assim a nossa existência. Então, por exemplo, se a gente escolheu trabalhar determinadas emoções, virtudes, sentimentos, a vida vai trazer o inverso. Então, nós vamos viver o inverso, para que a gente possa, de fato, desenvolver aquilo que escolhemos. Todo espírito tem um plano de crescimento. Esse plano de crescimento não é feito só por você, é feito por você, pelos seus mentores e por todos aqueles que querem o teu desenvolvimento. Nós temos uma família espiritual que é muito maior do que a gente imagina. E todos eles amam você de verdade, de uma forma que a gente ainda nem entende bem como é o amor, mas amam.
vibram por você, buscam o teu crescimento e lhe ajudam nesse caminho. Então você vai vivenciar problemas corriqueiros. A encarnação é vivenciar desafios, vivenciar dificuldades, vivenciar problemas. E nós vamos ter esses em todas as esferas. Não importa aonde, você pode ter sido nascido ali no berço da rainha inglesa, você vai ter problemas iguais àqueles que nasceram lá na Índia, aqueles que nasceram no Paquistão, aqueles que nasceram aqui no sertão. O problema vai sempre existir. Então a gente não pode olhá-los como um castigo, uma punição, um problema ou algo que nos afete, nos prejudique. Na verdade não. São apenas situações que você mesmo planejou para o teu próprio crescimento e desenvolvimento. É só entender, buscar a razão, o link, e vocês vão conseguir galgar um degrau a mais. Então a pureza de coração que Jesus fala é justamente isso, que nós tenhamos um entendimento das nossas emoções, um entendimento maior das nossas ações e que sejamos verdadeiros naquilo que nós estamos buscando e fazendo. Não usemos máscaras, vernizes, não nos escondamos atrás de personagens que são bons, que são caridosos, que são leais. Sejamos verdadeiros nas nossas ações, para que a gente possa de fato nos modificar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês puderem ler o livro, ele é bastante interessante e o capítulo é muito curtinho, são só 2 páginas, mas vocês podem ler, é bem interessante. Qual que é o capítulo? Capítulo 13, Pureza de Coração. O livro é Mundo de Regeneração, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. É isso aí. Então vamos aproveitando, fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esse domingo, por mais esse dia de aprendizado, de experiências, que possamos internalizar em nossos corações toda essa teoria da boa nova que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Que tenhamos coragem, força de vontade de transformar a teoria em prática no dia a dia e que possamos assim, vivenciando no exercício da prática da caridade, nos transformar, chegarmos aos nossos mundos de regeneração, nos libertarmos de provas e expiações e seguirmos adiante, crescendo, evoluindo, galgando o nosso espaço, degrau por degrau, que assim seja.